Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Emerson Lima, este é o canal Bioquímica Clínica Fácil e eu desejo a vocês um excelente 2022. Quem acompanha o canal viu que eu passei um pouquinho de tempo aí sem postar novos vídeos, estava fazendo alguns ajustes e organizando a minha rotina, mas agora a gente vai voltar a postar. Eu decidi que a gente vai selecionar alguns marcadores bioquímicos e nós vamos gravar vídeos específicos sobre esses marcadores, né? Vamos chamar aí de marcadores do mês. Então, pelo menos 1 ou 2 vezes no mês eu vou estar postando um novo marcador bioquímico. Serão vídeos mais curtos, mas bem direcionados à aplicação daquele marcador. Eu espero que esse conteúdo seja proveitoso para vocês e se vocês tiverem sugestões sobre que marcadores postar, mandem aqui nos comentários e desde já eu agradeço pela audiência. Vamos ao marcador de hoje. Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre hemoglobina glicada ou HbA1c. Esse marcador ele também pode ser chamado de hemoglobina glicosilada. Então vocês vão ver que em alguns fabricantes têm os dois nomes, algumas pessoas às vezes também chamam de hemoglobina glicosilada, mas o termo mais correto mesmo é hemoglobina glicada. Na verdade existe uma diferença, né? A hemoglobina glicada ela é produzida a partir de uma reação não enzimática, que é a maior fração, né, das hemoglobinas glicadas que existem no circulante são realmente obtidas de forma não enzimática. Já a hemoglobina glicosilada ela seria obtida a partir de uma reação enzimática e é uma pequeníssima fração do que existe no plasma. Então, o termo mais correto é hemoglobina glicada e ela é mais conhecida também como HbA1c. Depois a gente vai ver aqui na aula porquê dessa sigla, tá bom? O que é esse marcador, né? Esse marcador, ele na verdade é o resultado da ligação da glicose com a hemoglobina. A glicose, como todos nós sabemos, é um açúcar, né? É um carboidrato. E a hemoglobina é uma proteína. Então, o açúcar e a proteína, eles reagem de uma forma bem espontânea. Então, se eu colocar em um recipiente açúcar e proteína, com o tempo eles tendem a se juntar, eles tendem a se ligar por uma reação chamada reação de base de Schiff. Isso ocorre naturalmente e isso também ocorre no sangue. Então, toda vez que a minha glicose ela aumenta no sangue, mais glicose, então, é se ligada à minha principal proteína circulante, que é a hemoglobina, tá? E essa hemoglobina, ela está onde? Ela está na hemácia, certo? A hemácia, ela tem uma vida média de mais ou menos 90 a 120 dias. Por isso, fica o registro, né, desse aumento glicêmico nesse período. Então aqui está a grande vantagem desse marcador no controle do diabetes. É porque eu consigo fazer uma avaliação, né, de como ficou a glicemia daquele paciente nos últimos 3 a 4 meses, ok? Por quê? Porque essa glicemia, uma vez aumentada, aumenta as taxas, né, de ligação da glicose na hemoglobina e isso vai ficar registrado ali no teor de hemoglobina glicada. Hoje, esse marcador ele é utilizado como parâmetro para controle e também para o diagnóstico do diabetes. Então, níveis considerados normais são aqueles menores do que 5,7%, né? 5,7% da hemoglobina glicada. Entre 5,7 e 6,4, esse paciente ele já se enquadra dentro do conceito de pré-diabetes. E acima de 6,5, o paciente já é considerado um paciente diabético, tá bom? Esse paciente diabético em tratamento, o ideal, o médico sempre recomenda que esse valor ele fique abaixo de 7. Tá? Isso é o ideal, né? Para que você possa ter um bom controle da sua glicemia.
Então, como eu falei, a hemoglobina ela é uma proteína que está circulante, né? Que está circulante no sangue. E a glicose é um dos carboidratos que estão lá presente, o principal carboidrato lá presente. Espontaneamente, essa glicose ela se liga, né, à hemoglobina através dessa reação formando essa base de Schiff, que posteriormente vai haver um rearranjo aqui, ó, nessa região, né, formando o produto de Amadori, tá? E esse produto de Amadori é o produto circulante, que é a hemoglobina glicada, que é mensurada aí pelos exames laboratoriais. Por que se chama HbA1c, né? Por que desse nome? HbA vem da hemoglobina A, né? Que é a principal hemoglobina do adulto, né? A hemoglobina A, ela pode ser A0, A1 e vários tipos. Então, dependendo da ligação do açúcar ou de uma substância, principalmente na cadeia beta, né? Na cadeia beta da hemoglobina. Então, por exemplo, a HbA1a é a ligação da frutose 1,6 bifosfato. A HbA1,2 é glicose 6-fosfato. HbA1b, ácido pirúvico. E a HbA1c é a ligação da glicose na porção valina N-terminal da cadeia beta da hemoglobina A. Então, por isso que ela é chamada de HbA1c, tá bom? Isso representa a glicose, né, representa em torno de 80% dessa fração glicada, tá bom? Como eu falei antes, essa hemoglobina glicada, ela vai mensurar, né, vai medir o teor glicêmico daquele paciente nos últimos 3 a 4 meses. Sendo que 50% da hemoglobina glicada coletada hoje, né, medida hoje, ela se refere a uma hemoglobina glicada formada no último mês, né? 25% nos últimos 2 meses e os outros 25% de 3 a 4 meses. Isso porque essa hemoglobina, essa hemácia, ela vai se degradando, né? Ela vai fazendo o turnover normal dela no organismo. Então, ela vai se renovando, por isso que uma hemoglobina glicada mais alta, né? Então ela pode refletir um desequilíbrio aí mais recente de glicose. Qual a importância, na verdade, desse marcador no controle do diabetes, né? Então, assim, além dela também ser usada hoje no diagnóstico, né, como eu falei antes, ela é muito, muito utilizada mesmo para uma avaliação do controle glicêmico, né? Se o paciente tem um ruim controle glicêmico. Isso porque acontece em várias situações. Por exemplo, o paciente ele pode simplesmente, quando ele está muito próximo, né, de fazer a consulta médica, né, de fazer aqueles exames periódicos que todo paciente diabético faz, ele fazer, né, esse controle ali bem mais restrito da alimentação, naquelas 2, 3 semanas antes do exame, né, melhorar a questão do tratamento em si, né, que ele está fazendo, e aí a sua glicemia de jejum, naquele momento que ele mede, dá normal, mas o que aconteceu naqueles meses anteriores, né? Então, até termos a disponibilidade desse marcador, isso ficava sem resposta, certo? Então, a vantagem aí da hemoglobina glicada é se correlacionar com essa glicemia aí dos últimos 3 ou 4 meses. Então, isso dá uma avaliação bem mais precisa para o médico, né, e para o próprio paciente de que a glicemia dele está controlada, tá? Então, isso é muito importante. Uma outra questão importante também desse controle é porque já foi mostrado que a hemoglobina glicada ela se correlaciona muito, muito com as comorbidades que ocorrem no paciente diabético, né? Então, a própria miopatia, né? As doenças microvasculares, né, os problemas microvasculares que ocorrem no paciente diabético, por exemplo, que levam à formação de feridas,
A gente vai ver uns slides ali na frente que mostram essas correlações. Então, assim, isso está relacionado à formação dos produtos de Amadori, né? A hemoglobina glicada como um produto de Amadori, e posteriormente à formação dos produtos avançados de glicação. Então, assim, esses produtos avançados de glicação, que são, né, formados a partir desses produtos de Amadori, eles têm relação com o aparecimento dessas comorbidades e até mesmo a participação em algumas dessas comorbidades. Então, isso explica a razão e também assim, o objetivo, né, da gente querer manter essa hemoglobina glicada no nível adequado. Isso aqui são alguns estudos, né, alguns trabalhos que mostram, por exemplo, aqui ó, é um quadro que mostra a relação de como ficou a sua hemoglobina glicada, né, com os seus níveis glicêmicos aí médios, né? Então, assim, ó, por exemplo, uma hemoglobina glicada de 7, o paciente teve uma glicemia média aí de 170. Não é glicemia de jejum, tá bom? É uma glicemia média. Uma hemoglobina de 10, essa hemoglobina glicada já vai para 275. E uma hemoglobina de 12, essa glicemia já está em 300, já estaria em 345, né, nos últimos meses. Isso para o paciente não deve ser bom com certeza, né? Muito ruim ele manter aí uma hemoglobina aí acima de 8, por exemplo. Isso não é com certeza saudável para ele, entendeu? No caso aqui, a gente mostra um estudo que avaliou, ele é um pouco antigo, né? Mas assim, isso é válido. Cada vez mais a gente tem mais evidências de que isso que acontece, né? Uma relação entre a hemoglobina glicada e o risco relativo de algumas complicações do diabetes. Por exemplo, retinopatia, nefropatia, neuropatia e o aumento da microalbuminúria, que é um marcador, né, de disfunção renal, lesão renal, né, uma lesão renal precoce. Olha só um exemplo aqui, ó. Uma hemoglobina glicada de 10 aumenta aqui o risco relativo, né, quase 2 vezes ou 3 vezes o risco de problema renal, 3 vezes o problema de neuropatia, aí 5 vezes, né, a nefropatia, né, um problema renal mais grave, e 7 vezes uma retinopatia, certo? Então, assim, esse é um estudo que mostrou essa relação da hemoglobina glicada com esse risco relativo dessas doenças. Aqui temos um outro estudo que mostra a redução do risco relativo, né, com a redução de 1%, né, da hemoglobina glicada. Então, assim, ó, cada 1% que reduz, por exemplo, a hemoglobina glicada, você reduz aqui, ó, 37% dos riscos microvascular, 14% aqui do infarto agudo do miocárdio, 43%, né, amputação ou óbito por doença vascular periférica. Então, mostrando que controle, né, dessa hemoglobina glicada é super importante no paciente diabético. Esse marcador ele também tem alguns interferentes, né? Ele sofre alguns interferentes, então causas aí de variações biológicas que devem ser olhadas com cuidado. Por exemplo, uma anemia, né? Qualquer anemia que o paciente tenha, com certeza vai diminuir a quantidade de hemoglobina circulante, isso com certeza vai alterar a hemoglobina glicada, né? Então, um paciente em estado anêmico, ele tem um problema realmente de interpretação aí desses valores de hemoglobina glicada, né? Um paciente com hemoglobina, com anemia hemolítica ou qualquer doença hemolítica, também ele vai ter muito problema, né, de usar esse marcador como um marcador confiável, né? Grandes quantidades de vitamina C e vitamina E podem induzir resultados facilmente diminuídos, né? Também por inibirem a glicação da hemoglobina. Isso não necessariamente vai estar relacionado à inibição da glicemia, tá? Problemas como hipertrigliceridemia, hiperbilirrubinemia também podem, né, mascarar esse resultado da hemoglobina glicada. E outro problema sério também aí que realmente inviabiliza o uso, né, da hemoglobina glicada são os pacientes que sofrem de alguma doença genética, né, relacionada à hemoglobina, uma hemoglobinopatia, né, homozigótica ou até mesmo heterozigótica, eles podem gerar resultados tanto
falsamente elevados como falsamente diminuídos, tá bom? Então, dependendo até da metodologia que é utilizada, não é possível realizar nesses pacientes, tá? Nesses casos, a gente tem um outro marcador que são as frutosaminas, né? Que aí usa a albumina glicada para avaliar, mas é um outro marcador que talvez na frente a gente possa falar um pouco sobre ele também. Em relação aos métodos, né, de análise, a hemoglobina glicada ela passou um bom tempo aí sem a gente ter métodos confiáveis, né, para análise, mas hoje você já tem aí no mercado vários métodos disponíveis e bem confiáveis, né, robustos do ponto de vista até de realização de controle de qualidade, né. Então, os primeiros métodos, né, foram aqueles métodos de cromatografia de troca iônica que você fazia na coluninha, né. Então, você pode, como a glicação ela altera, né, o ponto, o pKa, né, da proteína, você consegue realizar essa dosagem pela essa variação de cargas, né, da proteína usando essas colunas de troca iônica. Esse foi um método muito utilizado, acho que até hoje ainda é utilizado. O próprio HPLC, né, cromatografia líquida de alta eficiência, é utilizado para separar essas hemoglobinas. A eletroforese, né, a eletroforese capilar também é uma outra técnica. Existem também as colunas de afinidade, os imunoensaios, hoje tem disponíveis os imunoensaios, né? Então acho que são as técnicas inclusive mais utilizadas hoje, são os imunoensaios para a determinação da hemoglobina glicada, uma vez que eles podem ser, né, aplicados com controle de qualidade, né, externo e interno, isso facilita bastante, né, você ter reprodutibilidade. E existem também os ensaios colorimétricos, né, e espectrofotométricos. Esses também são ensaios que estão disponíveis no mercado e que podem ser utilizados aí tranquilamente para determinação dessa hemoglobina glicada aí nos laboratórios. Então, vocês sabem que para o laboratório poder utilizar, ele tem que ter um método robusto e que permita que ele faça principalmente controle de qualidade, né? Então, hoje o imunoensaio e algumas dessas técnicas colorimétricas são as técnicas mais utilizadas para a determinação desse marcador. Para a gente finalizar, então, novamente, eu queria mostrar para vocês aqui, né, os critérios laboratoriais para o diagnóstico do pré-diabetes e do diabetes, né? Isso é o que é adotado hoje pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, a gente tem aqui a hemoglobina glicada, né, HbA1c, como marcador, né, do diagnóstico. Ele é considerado normal em pacientes com valores menores do que 5,7. Pacientes com hemoglobina glicada de 5,7 a 6,5 são considerados pré-diabéticos ou com risco aumentado para o diabetes. E acima de 6,5 eles são considerados pacientes diabéticos, né, como um critério de diagnóstico. Para controle, normalmente se busca essa meta ou um pouquinho mais alta, em torno de 7. Ok? Então esse era o que a gente tinha para falar desse marcador, né? Se vocês tiverem perguntas, tiverem comentários, alguma coisa que eu tenha falado aqui que não esteja totalmente correta, pode colocar nos comentários, a gente tenta corrigir. Se tiver alguma dúvida mais específica, comentem esse vídeo, compartilhem ele também com seus colegas, com seus amigos, tá bom? E eu espero que tenha sido um vídeo valioso para vocês, né? Informativo. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com outras pessoas e semanalmente a gente vai estar postando novos marcadores aqui, assim de uma forma mais específica para que vocês possam estar aprendendo mais sobre a bioquímica clínica. Bye, bye!